Fala pessoal, bem-vindos a mais uma dica para o canal aqui sobre Angular. Então nessa aula, pessoal, eu vou mostrar como que a gente pode, extrair conteúdos ali da nossa rota, capturar o parâmetro, de rota, utilizando ali, o decorator input ali. Então vamos lá. Então aqui nada mais nada menos que eu tenho um projetinho aqui, Angular criado, então eu só dei um ngnew ali e criei um projeto, Esse projeto que eu chamei de New Route Angular 16, Já que essa feature é uma feature que veio, nessa versão, do Angular 16, então a gente vai trabalhar e vai conhecer um pouco mais sobre ela, Então, o que a gente tem aqui de novo, Então a gente tem de novo aqui é o seguinte: a gente tem alguns recursos aqui, de Angular, que a gente comumente utiliza ali, a gente cria rotas, no Angular, e muitas dessas rotas a gente passa um ID ou passa ali, alguma propriedade ali que a gente precisa capturar, dentro do nosso componente, Então como é que a gente faz isso, Então se a gente vier aqui, a gente não tem nada, específico, A gente só tem aqui um projeto, onde eu criei aqui. Então a gente tem nosso app component aqui. E para ficar mais fácil aqui, eu vou criar aqui um novo componente, Então eu vou dar um ng generate component e vou chamar esse componente aqui de filho, tá? Então vai ser o nosso componente filho. Então uma vez criado o nosso componente filho, eu vou vir aqui e vou criar também para ele uma rota, que vai ser uma rota onde a gente vai acessar esse filho. Então vou definir para ele aqui um path, tá? Então esse path aqui vai ser o que? Vai ser filho, Só que esse filho aqui eu quero acessar ele passando um ID, Então eu quero falar para ele, do nosso componente, que ele vai ter um complemento aqui que vai ser o ID, E o nosso componente, E o nosso componente aqui vai ser o nosso filho component, Então se a gente vier aqui, e testar, se eu vier aqui no meu localhost aqui, passar um /filho /1, por exemplo, a gente não vai ter complemento nenhum ainda para capturar essa determinada rota, Mas a gente tem ali um recurso nativo para capturar essa rota e ativar nosso componente filho, Então o que a gente vai fazer primeiramente aqui, antes de tudo eu vou vir aqui, vou rodar o meu projeto, E aqui no meu app component, eu vou selecionar tudo isso daqui, E vou remover aqui, tá? E aqui no meu routing também, o que eu vou fazer, ó? Eu vou vir aqui e vou fazer o seguinte, ó. Aqui no meu route, para a gente capturar, o nosso ID, o nosso parâmetro de rota ali que a gente quer, a gente precisa passar uma determinada propriedade aqui, tá? Então já que agora já compilou, vamos só testar. Então aqui agora já está funcionando, ó. Notem que ele aceitou agora o filho /1, ó. Então aqui ele já está filho works, tá? Só para ficar um pouquinho mais legível, eu vou vir aqui no nosso componente filho. E em vez de um P aqui, ó, eu vou passar um H1, tá? Só para ficar um pouco maior aqui esse texto aqui, vai ser um título, um header. Então beleza. E aqui no meu app module, deixa eu salvar isso daqui, ó. Então se a gente se lembrar, antes como é que a gente capturava, parâmetros, das nossas rotas ali, A gente precisava, vir aqui, por exemplo, ó, no nosso construtor aqui do nosso filho, ó. Ainda não tenho aqui, mas vou pôr aqui um construtor, Então como é que a gente fazia? Eu geralmente eu vinha aqui, colocava aqui eu pegava, fazia uma injeção de dependência aqui do meu Activate Route,
porque o Activate Route ele tem uma propriedade aqui que no caso, né, é os params. Então a gente tem aqui o params, né, que se a gente for colocar o mouse em cima dele, ó, ele é um observable de params, né. Então a gente precisava se inscrever nele, né. Aí aqui sim a gente poderia pegar os nossos params e a partir desses params aqui, né, a gente fazer alguma determinada coisa. Então aqui só para exemplificar eu vou dar só um console.log e eu vou pegar o params, né, que foi o que eu acabei de ler, .id. Na verdade não é .id, na verdade é passando assim, né, id. Então eu vou dar só esse console.log aqui, tá? Então só para saber que é o meu console.log que eu vou colocar, então eu vou colocar aqui, ó, id, né, vírgula. Então se agora eu vier aqui, né, nessa minha página aqui, ó, e verificar, né, o nosso console, a gente vai ver que ele precisa de uma determinada rota para ativar, né? Então deixa eu abrir aqui no Google Chrome para ficar um pouquinho mais fácil aqui de ler, né? Aí. Agora é só eu pegar e abrir aqui no Google Chrome. Aí, tinha travado meu teclado aqui. Aqui a princípio a gente não vai ter nada porque o nosso localhost ele não tem componente nenhum, né? Então para ativar a gente precisa passar o nosso filho, né? Barra um ID qualquer, né? Então agora notem que ele ativou aqui a nossa rota, né? Então agora aqui se eu pegar e ativar aqui a minha rota, se eu pegar aqui, vamos inspecionar esse elemento aqui, vou abrir o console e veja que ele conseguiu capturar o meu ID, né? Só que agora no Angular 16 essa forma ficou um pouquinho diferente, né? Então a gente não precisa mais fazer isso daqui, né, para capturar um determinado recurso, né, da rota. Então o que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui, né, passar um input, né? Então esse input aqui, ó, ele vai determinar o que a gente vai ler. Então eu vou ler o recurso ID. E esse ID aqui vai ser do tipo, vou pôr aqui um number, tá? Aqui ele vai falar que ele precisa, né? Então eu vou só passar aqui uma interrogação só para falar que ele vai ser definido, né? A gente que vai definir ele depois, né? Então a princípio a gente não precisa mais se preocupar, né, em fazer isso aqui. Então vou tirar isso aqui, eu vou remover, tá? Então agora para testar, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui Fileworks, né? Eu vou passar aqui, por exemplo, um H2 e eu vou passar aqui o nosso ID aqui dentro, né? Então agora aqui a gente tem um ID, né? Só que notem, a princípio ainda não funcionou, né? Por que ainda não funcionou? Porque a gente precisa recuperar, né, esse ID, né? Só que para recuperar esse ID a gente precisa configurar a nossa rota, né? Lá no nosso componente, lá no nosso módulo de rotas, a gente precisa passar um parâmetro, né? Que é aqui, ó, dentro do nosso app route, a gente precisa configurar aqui o nosso import aqui de rotas. Então aqui a gente precisa passar um complemento para ele, para falar que a gente vai configurar, e esse módulo ele vai receber uma propriedade que chama bind to component inputs. Essa é a propriedade que ele vai receber, e a gente vai passar, né, um true aqui. E esse complemento de rota que a gente tem aqui, ó,
Espera que eu passei no lugar errado aqui, né? É aqui. Assim. Bind. Deixa eu ver se ele autocompleta aqui. Aí, eu tinha escrito errado, né? Então, isso aqui por default ele é falso, tá? Então ele não vai receber nenhum complemento de rota, né, a partir do nosso input. Então, a partir do momento que a gente colocar um true aqui, ele passa a reconhecer esses atributos, tá? Então, se a gente vier aqui agora, notem que a gente conseguiu já recuperar, né, o nosso ID. Então, só para a gente testar, eu vou passar um valor qualquer aqui, ó, 45. Notem que ele atualizou aqui. E isso não é só pelo ID, tá, pessoal? A gente pode configurar a nossa rota para receber N parâmetros. Diversos mesmo. Então, por exemplo, se eu vier aqui, ó, na minha rota, né, ó, no meu app route, e quiser configurar também aqui outros atributos, por exemplo, que eu quero falar que esse componente filho aqui, ó, ele pode receber um valor, por exemplo, aqui um nome, tá? Então, por exemplo, que eu quero falar que esse componente filho, eu quero exibir um nome diferente. Então, vou colocar aqui name, né? E vou falar aqui, ó, filho component Angular 16, tá? Então veja que a gente também tem um atributo name, tá? Então eu posso vir aqui também no meu filho e simplesmente vir aqui, ó, e passar também aqui um name, tá? Vim aqui agora no HTML, né? Vou pegar agora um H3 aqui, ó, e vou passar, por exemplo, um name aqui, ó. Salvei. E aqui está o nome que a gente passou também lá no atributo, né, da nossa rota, né? E outra coisa que dá para a gente fazer também, para a gente melhorar um pouco a legibilidade desse tanto de inputs aqui, ó, a gente simplesmente, ó, vou remover isso aqui que eu não estou usando, e eu posso vir aqui também fazer imports e customizar os imports. Então eu posso falar que esse input aqui, ó, ele vai ser um parent route, por exemplo, parent route. Aí, em vez de eu colocar aqui esse input aqui como um parent route, eu vou vir aqui, ó, vou alterar o nome. Então veja que ele é um input, né? Só que eu nomeei o meu input para dar mais legibilidade no nosso código, né? E agora o outro input eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou falar que esse aqui é o data route, tá? Então aqui eu vou colocar também o meu data route, né? Então se a gente vê, ó, continuou funcionando, não tem erro nenhum no console, né? Então essa é uma maneira que eu vejo assim, extremamente legível e fácil, né, da gente utilizar a partir de agora, né, os inputs, né, para recuperar, né, complementos da nossa rota, como também recuperar parâmetros, né? Então aqui em vez de ID a gente poderia ter também, por exemplo, um nome, né? Só que agora, como eu coloquei aqui como number, eu tenho que alterar para string, né? E aqui em vez de 3 eu posso falar assim, ó, passar o meu nome, ó. Tá aqui, ó. Então qualquer tipo de parâmetro que a gente passar ali na rota, a gente vai conseguir recuperar através de inputs, né? Então a gente pode ter vários e vários recursos, né? Então aqui, ó, a gente pode utilizar também o resolve, né, para fazer isso. Então quando esse componente, né, for resolvido, vamos dizer assim, a gente consegue fazer a execução de algum dado, né? Então, por exemplo, aqui, ó, eu posso falar para ele, né, executar alguma ação ou também, né, dar nome, né, recuperar a partir de um nome. Então, por exemplo, aqui, ó, vou chamar esse resolve aqui, ó, por exemplo, vou chamar de prop, né? Então eu vou dar aqui um nome para ele, um prop, né? Só que o resolve é assim, né?
Então aqui eu vou passar um prop, e esse prop, quando ele for executado, ele vai ter um nome agora. Em vez de nome, vai ser, em vez de filho component, vai ser agora, por exemplo, parent component. E a gente consegue, a partir desse nome aqui também, recuperar o valor que a gente imputou, né? Da mesma forma. Então aqui a gente pode vir aqui, colocar um prop, tá? Salvar aqui, vir aqui, né? Passar o nosso prop aqui. Então a gente vem aqui, que está aqui agora o nosso parent, né? Então isso aqui acho que facilita demais, né? O Angular 16 evoluiu bastante, né? E trouxe, né, muita facilidade, né? Facilitou bastante, principalmente nesse recurso, né, de manipulação de parâmetros via input, né? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa dica, né, rápida aqui de Angular, né? Então eu gostei bastante dessa alteração, né, dessa melhoria que o Angular trouxe, né? E caso você queira, né, aprender mais sobre Angular, né, ter conhecimento a mais, né, ir para o mercado de trabalho, eu vou deixar na descrição o link dos meus cursos lá da Udemy com cupom de desconto para vocês, tá? Então, até a próxima dica e até mais, hein?